Olá pessoal, estamos aqui cuidando do nosso paciente em relação ao centro cirúrgico e nesse bloco nós vamos falar sobre a sala de recuperação pós-anestésica, uma parte aí muito importante na criticidade do nosso paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia, principalmente se a gente estiver falando em cirurgia de grande porte, né, onde houve aí muito sangramento, muita situação de risco relacionada àquele procedimento cirúrgico. Então esse é um local de muito cuidado aqui, de criticidade, né? Nessa sala de recuperação, a gente deve ter um anestesista, que é quem vai dar alta do paciente em relação aqui ao destino dele, tanto para casa, muitas vezes as cirurgias feitas a nível ambulatorial, o paciente sai da sala de recuperação e vai para casa, né, cirurgias pequenas. O paciente pode sair da sala de recuperação e ir para uma unidade de internação, cirurgias de pequeno, médio porte, que demanda uma observação pós-operatória mais continuada, ou o paciente pode sair direto para a cirurgia, para a UTI, ou para a sala de recuperação e depois para a UTI, a depender da criticidade da cirurgia ali relacionada, tá? Onde eu trabalhei, por exemplo, vamos dar exemplo com cirurgias, né? Temos aí cirurgia da plástica muito pequena que dava alta da própria sala de recuperação, tá? Liberação de gatilho, dedo em gatilho, né? Cirurgia aí de túnel do carpo, às vezes liberava para a própria casa, ou às vezes túnel do carpo ficava para dar alta no dia seguinte, fazer o curativo ali pós-operatório e depois mandava de alta, dependia de cada situação ali do paciente. E cirurgias de grande porte que ia para a sala de recuperação e depois para a UTI, era, por exemplo, artrodese de coluna, cirurgia de prótese de joelho, prótese de quadril, que eram cirurgias maiores, né? Então observe que essa sala de recuperação, ela vai ter aqui o anestesista fazendo a prescrição das medicações, né, necessárias aqui para o controle de dor e aqui o cuidado pós-operatório imediato, o enfermeiro responsável pela sala de recuperação, tanto na parte estrutural, administrativa, escala da sala de recuperação, como também da parte assistencial ali do nosso paciente, né, com os cuidados na aplicação da escala de Aldrich-Krolik, por exemplo, para o paciente aí observando os indicadores de alta da sala de recuperação. Maior que 8 é aqui o índice de Aldrich-Krolik para alta na unidade de internação e tem que ser completo ali a recuperação, 10 quando o paciente vai para casa, tá certo? Então tem essa recomendação, monitorização dos sinais vitais, observação de diurese, né? Não é aqui o mais importante a diurese desse paciente se fez, não fez, né? Aqui é paciente crítico em relação ao uso de sonda, a diurese representa perfusão tecidual periférica, né? Então a gente vai ter ali um indicador de hidratação desse paciente no pós-operatório por meio da diurese monitorada por sondagens, ok? Aqui também a gente está monitorando em relação ao nosso monitor, os indicadores importantes, a depender da instabilidade hemodinâmica de cada caso, tá certo? Também com a infusão de fluidos aquecidos ali, o paciente para evitar hipotermia, aquecimento desse paciente, observação do curativo para ver se está tendo sangramento ou não, né? E todas as observações necessárias ali de forma muito próxima desse paciente nessa sala de recuperação, tá? O que mais cai prova aqui é justamente o que fazer com esse paciente nesse momento e as escalas de observação, tá bom? Então vamos lá. O pós-operatório é quando dá início aqui a saída do paciente da sala de cirurgia, tá certo? E vai até a sua recuperação total. Esse pós-operatório é dividido em momentos, né? Eu tenho aí as primeiras 24 horas do ato cirúrgico, chamada de pós-operatório imediato, ok? Então eu tenho esse pós-operatório imediato, até 24 horas após a cirurgia, o que está incluído aqui a sala de recuperação pós-anestésica, apesar de estar dentro do centro cirúrgico, ele já começou o pós-operatório imediato lá. O pós-operatório imediato tem aí diversas definições na literatura. Uma delas é aqui o do Manual do Ministério da Saúde, que ele fala aqui que é após essas 24 do imediato, por mais aqui 7 dias, tá certo? E o tardio é desses 7 dias aqui em diante, e o tempo necessário para cicatrizar a ferida, prevenir complicações, né, relacionado ao paciente, a gente chama aqui de pós-operatório tardio, tá certo? Depende da cirurgia para que a gente tenha aí o prazo determinado para pós-operatório tardio. Em média, na literatura, a gente usa esses 7 dias, ok? Com relação ao nosso cuidado de enfermagem no pós-operatório, quais são os objetivos? Identificar, prevenir e tratar problemas possíveis aqui em cada tipo de anestesia e em cada tipo de cirurgia relacionada, tá certo?
A sala de recuperação é o primeiro momento do pós-operatório imediato, é um período de criticidade, os pacientes muitas vezes ainda estão inconscientes, entorpecidos pelo efeito do anestésico, diminuição dos reflexos protetores aqui de vômito, né, de broncoaspiração, então o cuidado é intenso, tá certo? E cada paciente aqui, gente, tem os riscos relacionados ao tipo de anestesia e o tipo de cirurgia aqui individualizado, ok? Com relação aos cuidados desse paciente aqui, a gente vai ter o controle hemodinâmico em relação aos nossos sinais vitais, principalmente frequência cardíaca, pressão arterial, né, que envolve aqui o cuidado hemodinâmico, amplitude respiratória, né, então a frequência respiratória também é observada e a profundidade dessa respiração, tá? O oxigênio aqui, ó, a saturação do oxigênio também é importante. Paciente entubado, né? E se tiver entubado ainda, a gente também monitora os níveis de CO2 por meio da capnografia, tá? Estabilidade da temperatura corporal. Então, a estabilidade da temperatura corporal também é um indicador de qualidade na assistência desse paciente. Lembrando que esse paciente não pode ter a hipotermia e a gente tem que ter atenção se o paciente tem a hipertermia maligna, né? Relacionando aí ao uso dos anestésicos ou do relaxante muscular succinilcolina, tá? Além disso, eu vou observar o nível de consciência desse paciente em relação ao retorno desse nível de consciência do paciente com anestesia geral. Avaliar o penso, né, cirúrgico, o curativo, se tem sangramento ou não. E observar o sangramento tanto da cirurgia quanto do dreno, né? Os pacientes que usam dreno aí também a gente vai monitorar esse volume, tá? Além de todos esses cuidados de um âmbito geral, a gente tem aqui, ó, a permeabilidade da via aérea como prioridade no nosso atendimento. Avaliar a presença de rouquidão, estridor, sibilos ou diminuição do murmúrio vesicular, associado como complicação respiratória da intubação. O oxigênio aqui vai ser administrado como suporte, caso a saturação do paciente esteja menor que 90%. A gente sabe que os gases anestésicos, eles atrapalham aqui o uso do oxigênio. Então, o paciente que usou gases anestésicos normalmente precisa de um oxigêniozinho para dar um reforço aqui. E a saturação de oxigênio é quem vai estar indicando para a gente a necessidade de indicação e de uso desse oxigênio. Se vai ser só um catetezinho nasal, um cateter tipo óculos, que são aí acessos de oxigênio de baixo fluxo, ou se a gente usa a máscara de Venturi, a máscara não reinalante, ou aqui mantém esse paciente entubado por meio do tubo ou da máscara laríngea para poder ajustar aqui de acordo com o que esse paciente está apresentando ou não, tá? Sinais vitais a gente vai monitorar e registrar na primeira hora, a cada 15 minutos, tá? A monitorização, gente, é contínua, tá? Pelo monitor que vai alarmar se alguma coisa der errado. Mas para anotar no papel, em relação aos valores ali, na primeira hora, de 15 em 15 minutos, tá certo? Se tiver tudo bem, na segunda hora, de 30 em 30 minutos. E depois dessa segunda hora, de hora em hora, tá? De hora em hora, para poder a gente estar esses registros aí monitorando no papel, vendo a evolução, tá certo? Avaliar a condição e o local da cirurgia e o nível de consciência continua aqui no POI sendo monitorado, tá? Aqui eu coloco o neurôniozinho, estrelinha, coração, tudo que você quiser aí de importância pra gente, pra dizer assim, decora isso, menino, menina, pelo amor de Deus. Então, a escala de Aldrich-Klolick vai dizer para mim aqui os 5 parâmetros de avaliação. Cada parâmetro desse, a pontuação máxima é 2 e a pontuação mínima é 0, tá certo? Aqui é a máxima. Então, 5 vezes 2 é igual a 10, é a pontuação máxima de Aldrich-Klolick, tá? Acima de 8, o paciente pode ter alta, ou acima de 10, se for alta hospitalar mesmo, para casa, tá certo? Beleza, professora, quais são esses 5 parâmetros aqui, ó? Nós vamos ter atividade, respiração, circulação, consciência e saturação. Esses são os 5 índices aqui observados para montar a nossa escala de Aldrich-Klolick, tá? Então, vamos lá para cada tópico desse. Se eu tenho aqui atividade, os pacientes conseguem mexer os 4 membros voluntariamente, então eu ganho 2 pontos a pontuação máxima. Se eu consigo mover 2 membros, eu ganho a pontuação mais ou menos, né? 1 ponto. E se eu for incapaz de mover todos os membros, aqui 0. Observe que aqui é tudo de bom, o 2 é top, né? O 0 é nada.
e 1 é mais ou menos, ok? A gente usa essa dica quando a gente estuda, por exemplo, a escala de Apgar na criança, né? 2 top, 1 mais ou menos e 0 nada, né? Então a respiração aqui, ó, capaz de respirar profundamente ou tossir livremente, ou seja, eu tenho um reflexo aqui de proteção da tosse. Então eu tenho tudo, eu tenho top aqui, ó, 2. Eu tenho uma falta de ar ou uma limitação para respirar, ou seja, tem um porém, tem um mas aqui, né? 1. E apneia, ausência de respiração, 0, esse paciente precisa estar entubado ainda, né? Circulação. Eu tenho aqui que a pressão diminuiu 20% do nível pré-operatório. Então, eu tenho 2 pontos, tá? Tá dentro do esperado para o ato cirúrgico. Se reduziu de 20% a 49% do nível pré-anestésico, eu tenho 1 ponto. Agora, se reduziu 50% de nível pré-anestésico, 0 pontos, tá? Tô aqui caminhando, por exemplo, para um risco de choque hipovolêmico, né? Pressão cair, queda da pressão é um indicador de ou sangramento aqui, né? Que pode levar a um choque hipovolêmico relacionando aqui ao ato cirúrgico de grande porte com grande sangramento, tá? Consciência, lúcido, orientado no tempo, no espaço, sabe quem é, onde tá, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo 2, né? Desperta quando eu chego lá e chamo, fulano, aí ele, oi, né? Então aqui 1 ponto, que é o mais ou menos, né? E não responde, ou seja, nada, 0, ok? Beleza. Saturação, capaz de manter a saturação de oxigênio maior que 92% em ar ambiente, 2 pontos. Necessita de um oxigêniozinho para manter maior que 90, 1 ponto, né? Mas a saturação está menor que 90 com o uso de oxigênio, então 0 pontos, ok? Tranquila a escala de Aldrich-Krolik, gente. Qual é o ponto de corte aqui pra gente? Isso cai demais em prova. Bota estrelinha bonitinha aí, ó, com o rostinho feliz. Então aqui, gente, alta, pontuação maior que 8. Se for alta para o domicílio, preciso ter tudo zerado aí, tudo zerado no sentido de bom, né, gente? Tudo de tudo, tá? Então tudo com 2, tá? Então vamos lá fazer uma questãozinha aqui para aquecer a nossa sala de recuperação com escala de Aldrich-Krolik. É uma prova da EBSE do CESP de 2018. Em 1970, Aldrich e Krolik propuseram um sistema numérico de avaliação pós-anestésica, que permite uma coleta de dados com critérios definidos, realizado pelo enfermeiro da sala de recuperação pós-anestésica. A respeito desse assunto, gente, julgue o item a seguir. Os sinais de oclusão respiratória pós-anestésica compreendem sufocação, respiração irregular e ruidosa, score de saturação de oxigênio diminuído e cianose. Então aqui, gente, está me mostrando quais são os parâmetros de piora respiratória, que o paciente não está respirando bem. Sensação de sufocação, respiração irregular, ruidosa, score de saturação aqui de oxigênio diminuída ou cianose, que mostra uma troca gasosa dificultada. Perfeito, né? Todos esses itens aqui enumerativos mostram para mim, né, associação com dificuldade respiratória. E tá certinho aqui o item 1. Vamos no item 2, né? Mesmo enunciado aqui, mesma prova da EBSE 2018. O valor acima de 6 no índice Aldrich-Krolik é critério para a alta do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Qual é o meu ponto de corte, gente? 8, professora. Então, por isso a questão está errada. Onde tem número, gente, tem questão. Os alunos adoram quando eu falo isso, né, gente? Onde tem número, tem questão. Anota isso aí, menino! Olha aqui, de novo a escala. Atividade, respiração, circulação, consciência e saturação aqui. São parâmetros da nossa escala de Aldrich-Krolik. Vamos lá, questão número 3, gente. Vamos lá, então. Voltando aqui, prova do SARA 2016. Em relação à avaliação e evolução do paciente no pós-operatório imediato, no serviço de recuperação pós-anestésica, analise as afirmativas e abaixo, aqui, assinale a alternativa correta. Abaixo eu acrescentei, tá? Item 1. Quando o paciente realiza cirurgia eletiva com internação hospitalar, os parâmetros serão, vamos lá, atividade muscular, né, em relação aqui à nossa movimentação dos membros, ok? Respiração, né? Se respira bem, se está com dispneia. Circulação, nível de pressão arterial. Nível de consciência, se responde ao chamado ou já conversa, né, muito.
e saturação de oxigênio. Ok, todos esses parâmetros aqui estão dentro da escala de Aldrich-Krolik, tá? Quando o score de índice de Aldrich-Krolik for igual ou superior a 8, o paciente é considerado apto para receber alta do serviço de recuperação pós-anestésica. Lindo, verdadeiro, revisão top de sala de recuperação, índice de Aldrich-Krolik aqui. Vamos lá no 2, gente. Quando o paciente realiza cirurgia ambulatorial, utiliza-se o índice de Aldrich-Krolik, cujos parâmetros são atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. Ok. Além disso, a gente vai ver o curativo, se o paciente tem dor, deambulação, diurese, sendo que o score igual ou superior a 18, esse paciente é considerado apto para receber alta do serviço de recuperação. Gente, não é 18 aqui, né? O máximo de Aldrich-Krolik, gente, é 10, né? Então, aqui tem que estar todo 100% esse paciente para alta ambulatorial aqui para casa, né? Então, falso esse item 2. Vamos no item 3, meu amigo e minha amiga. O processo anestésico cirúrgico provoca estritamente reações fisiológicas no paciente. Nós somos um ser, o quê, gente? Biopsicossocial, né? E tudo na nossa vida não é só biológico, não é só fisiológico. E o SARA, por exemplo, é uma prova que tem esse leque aqui de visão do ser humano integral. Então, mesmo no procedimento cirúrgico, nós podemos aqui lembrar que a cirurgia em si não atrapalha e não aqui interfere somente nos aspectos fisiológicos, mas também no aspecto emocional, da ansiedade, do medo, né? Tudo isso está intrinsecamente relacionado com o ato cirúrgico, tá certo? Então, fisiológico exclusivamente não, né, gente? Falso aqui o item 3. Por enquanto, eu tenho o item 1 verdadeiro e o 2 e 3 vão estar falsos aqui pra gente. Não foi isso que a gente viu? Foi, né? Então, vamos lá. A gente já sabe o gabarito aqui, que é a letra A. Então, vamos confirmar se o item 4 está certo aqui com a gente. As complicações respiratórias nesse período estão relacionadas aos fatores, ó. Vamos lá ver se estão relacionadas aqui a complicações. Idade avançada, idoso aumenta a complicação. Obesidade, gente, a gente sabe que a circulação periférica do obeso é mais difícil, né? Tem muitas complicações aqui no paciente obeso. Tabagismo, muita complicação, por isso que tem que suspender aqui o tabaco, né? Com o maior tempo possível para a melhoria do processo. Doença pulmonar prévia, o paciente já tem DPOC, já tem asma, a complicação é maior. Cirurgia de emergência, também a gente não tem os cuidados, né, de suspender, por exemplo, o tabagismo na cirurgia de emergência, suspender um anticoncepcional, suspender uma terapia de reposição hormonal. Então, cirurgia de emergência é um fator de risco aí para complicação. Cirurgias abdominais também aumenta a complicação. Cirurgia da cabeça e pescoço, né, região nobre aí. Anestesia geral, quanto maior a área de anestesia, maior a complicação. Então, anestesia geral é um fator, sim. O uso de opioide também, o opioide, né, morfina, fentanil, tem aí os seus efeitos de depressão respiratória, tá? Então, aumenta sim a complicação respiratória. E o uso de bloqueadores neuromusculares também favorecem aí complicações respiratórias, né? E até por isso, depois do bloqueador, a gente precisa entubar o paciente, né? Então, a letra A é a nossa questão aqui de gabarito, porque o 4 também está verdadeiro. Beleza, gente? Questão top de linha. Vamos agora falar um pouquinho da sala de recuperação no contexto dos recursos humanos. No início do bloco nós falamos sobre isso, né? Nós precisamos ter um médico e o médico que fica na sala de recuperação para recuperar do efeito da anestesia tem que ser o anestesiologista, né? Que recebe o paciente do anestesista que estava na sala operatória, tá? Eu também tenho que ter um enfermeiro e os técnicos de enfermagem que vão ajudar aí nos procedimentos de cuidado com esse paciente. Quem vai dar alta desse paciente da sala de recuperação vai ser o médico, tá? Que vai estar ali como a observação se esse paciente já está apto aí para outro setor do hospital ou para casa, né? Em cirurgias menores. Com relação à estrutura física, capacidade operativa da sala de recuperação deve ter relação com as salas de cirurgia, né, gente? Porque o paciente que sai da sala cirúrgica vai para a sala de recuperação antes de sair do centro cirúrgico. Então, eu tenho que ter aqui como referência o número de leitos igual aqui a sala de cirurgia mais 1, tá bom? Então, se eu tenho 10 salas cirúrgicas, eu tenho que ter 11 leitos de sala de recuperação, tá? No caso de cirurgia de alta complexidade,
esse paciente pode ir direto aqui para a UTI, onde vai ter médico também lá, né? Onde vai também ter o suporte crítico aqui nesse paciente de cirurgia de grande porte, tá? Com relação à sala de recuperação, vimos aqui os aspectos de recursos humanos, a parte da estrutura física, número de leitos, né? E também nós vamos ver quais são os equipamentos dessa sala de recuperação. Eu tenho que ter a cama, né? Claro, com grade para a segurança do paciente quanto à queda. Tensiômetro ou similar, na verdade aqui a gente faz a monitorização da pressão arterial contínua, tá? Monitorização da pressão arterial contínua desse paciente, cirurgias de grande porte, inclusive o uso da PAI, pressão arterial invasiva. Médio porte, a gente faz a monitorização da pressão arterial não invasiva, de tempos em tempos tem ali a insuflação, né? O laringoscópio, todo aquele material indicado para a intubação tem que estar à disposição, mesmo que o paciente não tenha aqui usado a anestesia geral, ele pode evoluir com a complicação de depressão respiratória pelo uso dos anestésicos e pode precisar intubar aqui na sala de recuperação. Paciente que ainda está intubado, ele deve ser monitorado em relação ao nível de expiração do CO2, né? Com relação ao aparelho, é o capnógrafo. O ventilador pulmonar, tanto adulto quanto infantil, é claro, se tiver cirurgia de criança naquele ambiente. Aspirador, né? O paciente aqui anestesiado, ele pode estar produzindo maior quantidade de secreção e pode ser preciso aspirá-lo para manter a permeabilidade da via aérea. Estetoscópio, também aqui como parâmetro de ausculta respiratória e teste para ver se entubou certo também, né? A gente usa o estetoscópio. Fonte de oxigênio e de vácuo, o vácuo para aspirar e o oxigênio para nutrir aqui o paciente de oxigênio, caso seja necessário. Monitor cardíaco, né? Oxímetro de pulso para monitorar a saturação de O2. Eletrocardiógrafo, o paciente pode ter como uma complicação um infarto agudo do miocárdio, então eu preciso fazer um eletro completo de 12 derivações, então o ECG ele deve ter, né? Além da monitorização do monitor cardíaco, né? A gente também vai imprimir aqui o ECG, caso necessário. A grade a gente já tinha botado lá em cima, material de consumo e medicamento, tá? Então, material e medicamento também fazem parte aqui da nossa assistência na sala de recuperação, tá? Quando o paciente faz, gente, uma cirurgia peri ou RAC, nós vamos aplicar uma outra escala junto com a de Aldrich Klowlik, tá certo? Que é mais adaptada para o bloqueio aqui relacionado a RAC e peri, tá? Então, a avaliação aqui de bromagem, ela é bem simples e envolve aqui a movimentação dos membros inferiores, tá certo? Então, ele pode estar completo, tá certo? Que vai ser o bromage 3, todo bloqueado, não mexe nada, tá com a paralisia dos joelhos e do pé. Pode estar semi-completo, com 66%, ele ganha o bromage 2, tá? Relacionado com a paralisia completa dos joelhos, mas consegue fazer uma flexão do pé. O parcial, 33%, é o bromage 1, que faz aqui uma flexão do joelho e flexão do pé. E se eu mexo tudo, normal, não tenho nenhuma complicação aqui, né? Ainda de resguardo relacionado a esse bloqueio motor, com flexão normal de joelho e pé, eu vou ter o bromage 0 aqui em relação ao meu indicador de cirurgia de anestesia aqui regional, tá bom? Vamos agora avaliar quais são os aspectos da assistência de enfermagem na sala de recuperação. O que é que o enfermeiro lá faz? Observe que a gente está vendo aqui a sala de recuperação de maneira completa. Quem faz parte como recursos humanos, sabendo que ele é o início do pós-operatório imediato, qual a estrutura física necessária, quais são os equipamentos necessários para a manutenção da sala de recuperação, lembrando que aqui também tem que ter um carrinho de emergência, com todo esse material e medicamento necessário para o atendimento imediato de uma intercorrência pós-operatória. E agora nós vamos ver o que o enfermeiro que está ali na sala de recuperação e o técnico de enfermagem vão fazer em relação à assistência desse paciente, tá? Então, conferir a identidade do paciente, lembrando que o paciente aqui está com a pulseira de identificação, fazer o exame físico completo e atenção aos parâmetros aqui da frequência cardíaca e pressão arterial, que mostra a parte hemodinâmica, saturação de oxigênio
que mostra a troca gasosa e também aqui a questão de perfusão periférica, né? Porque a gente está com o uso de oxímetro aqui periférico, avaliando se esse O2 está legal. A temperatura, porque a gente tem que aquecer esse paciente que tende a fazer uma hipotermia. Tenho aqui o risco também de avaliar uma hipertermia maligna, então a temperatura tem que ser monitorada nesses dois sentidos. Nível de consciência dele e aspecto da dor. Aqui também a gente vai percebendo que vai diminuindo a questão dos anestésicos e eu preciso aqui fornecer o que, gente? Analgésicos, tá certo? Analgésicos aqui serão necessários para o suporte desse paciente, tá? Manter via aérea permeável, então aspirar se necessário, posicionar o paciente para manter a via aérea aberta. Instalar nebulização ou oxigênio, né, com aqui objetivo de manter a oximetria maior que 92%, promover o conforto no posicionamento e também o aquecimento desse paciente. O conforto envolve aqui o uso de travesseiros, né, para poder melhor posicionar o paciente de acordo com o tipo de cirurgia que foi feita. Verificar o curativo para sangramento, fixação de sonda, de dreno, ver se está clampeado, tanto a sonda quanto o dreno. Anotar esses débitos, né, para passar para a enfermeira que vai buscar o paciente na sala de recuperação, né, para continuar o balanço hídrico. Fazer o balanço hídrico, caso o paciente esteja ali com um tempo maior, né, pela criticidade dele. Observar dor, náusea, vômito e tudo isso comunicando ao médico para prescrever os medicamentos necessários aqui para esse momento. Administrar, no caso aqui, os antibióticos necessários, antieméticos, analgésicos, que são medicamentos indicados nesse momento aqui da sala de recuperação. O uso de infusões venosas, de preferência aqui aquecida, né, para ajudar na normotermia desse paciente. Observar queixas de retenção urinária, que a gente já pode observar o globo vesical, caso o paciente esteja retendo urina, tá? O paciente, claro, está sem sonda aqui, fez uma cirurgia, RAC, peri, a chance de reter é grande, a gente precisa monitorar. Existe um aparelho chamado Bladder Scan, que é uma ultrassonzinha simples que a gente passa, né? O enfermeiro mesmo faz isso e mostra lá no aparelho quanto de ml de urina tem e a gente pode monitorar isso para necessitar ou não de sondagem. Isso é um indicador que mostra para a gente se sonda ou não, né? O paciente ali, porque o paciente não está sentindo nada, né? Está ali anestesiado, então a gente não vai ter a queixa do paciente de dor pela distensão vesical muitas vezes e isso vai ter que ser percebido com a nossa monitorização nesse quesito, né? Lembra que o paciente no ato cirúrgico ele ganhou muita infusão venosa, muito soro, né? E isso produziu urina e ele não está sentindo, a bexiga vai distendendo, né? Então é um dos parâmetros de monitorização pós-operatória é a presença do globo, né, vesical, assim também como um parâmetro objetivo com o Bladder Scan, tá? Minimizar os fatores de estresse, então não é só os aspectos físicos, lembra lá, que devem ser atentados nesse momento, também aqui o aspecto também relacionado à parte do medo, ou a parte da ansiedade, né, que envolve esse momento aí. Orientar o paciente sobre o término da cirurgia, garantir a privacidade, comunicar ao anestesista intercorrências que esse paciente apresente, aplicar o índice de Aldrich-Klolic, né, nesse ambiente, aplicar também a escala de Bromage, caso aqui o paciente tenha recebido RAC ou PERI, tá certo? E junto com o critério da escala de Aldrich-Klolic para poder determinar a alta relacionando o paciente com PERI e RAC, tá? Providenciar o destino da alta, né? Então, o enfermeiro da sala de recuperação é quem vai ligar no setor de internação ou na UTI pedindo para ir buscar o paciente lá, tá? Próximo bloco, a gente vai ver aqui quais são as complicações relacionado aí à sala de recuperação e o suporte que a gente vai dar a esse paciente nesse momento, trabalhando item por item aqui de complicação, tá bom? Vamos nessa, próximo bloco.